Olá, meus amigos, muito obrigado por assistir o nosso canal Cristianismo e Judaísmo Erra. Uma palavra hebraica que significa um, ou seja, cristãos e judeus se tornarão um. Um no conhecimento, um na adoração do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, como queira chamar, né? O irmão Jorge está fazendo a parte dele de contribuir nessa unidade. Eu creio que outras pessoas fazem também a mesma coisa. Mas o tema de hoje da nossa mensagem é mudanças climáticas. O que está acontecendo com a nossa terra? Já reparou que coisas estranhas estão acontecendo em nosso mundo? Chuvas de granizo, pedras de gelo. Olha, se você for ver os vídeos que foram gravados nas regiões do Brasil onde está acontecendo essas pedras de gelo, você se assusta. Por quê? Porque fala-se não só de momentos em que caem pedra de gelo, mas num tempo maior, meia hora de chuva de pedra de gelo, parece que não tem mais água no céu, só tem pedra. Viu? Pedras pequenas e pedras grandes causaram danos à agricultura, né? Ao plantio de café, ao plantio de soja, ao plantio de abacate, maçã. Está causando um estrago. Quem mora nessa região sabe. E fica espantado, nunca se viu coisa igual, nunca se viu fenômenos como esse, dessa forma, dessa maneira em nossos tempos, né? É realmente algo que nos deixa assim apavorados. A pergunta é: por que está acontecendo isso? E é o que nós vamos falar. Se você for observar nos vídeos climáticos, eles falam de quilômetros de hectares de terras quadrados, metros, quilômetros quadrados de regiões onde o campo verde virou branco de pedras, ruas, asfaltos, estradas, quebrou telhas, casas. Já estávamos sentindo a dificuldade com os ventos fortes, ventos tempestuosos, né? Fúria de chuvas, uma fúria, né? Os córregos transbordando, águas inundando bairros, ruas, levantando carros. O que está acontecendo com a Terra? Por que está acontecendo isso? Então, é a introdução, só que eu estou ampliando para você ver o tamanho do desastre que está acontecendo e qual é a causa disso tudo. Então, hoje nós vamos falar exatamente disso. E você vai ver, você judeu, vai ver que o livro bíblico, né, cujo autor tematicamente é Jesus de Nazaré, ele disse que isso ia acontecer, faz parte da sua característica de profeta, né? Jesus, o profeta, ele falou que coisas como essas iriam acontecer. Mas também eu vou mostrar para todos vocês, eu espero mostrar na luz do Senhor, que na Torá também já se enunciava que essas coisas iriam acontecer dessa forma estranha, né? Você vai ver isso claramente. Mas para entender isso, eu vou chamar a atenção aqui, eu quero chamar a atenção aqui a uma aliança que o homem tem com Deus. Independente de você ser judeu. Você judeu tem uma aliança perpétua. Está escrito lá na Torá. Desde Abraão há uma aliança de Deus com o povo de Israel. No Monte Sinai se concretizou uma aliança mais profunda. Mas existe uma aliança de Deus com toda a humanidade. E é chamada aliança de Deus com Noé, ou Noa, como queira chamar, Noa em hebraico, Noé em português. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus
teve um grande trabalho de poupar a vida de Noé e de seus filhos e dos animais com ele. Quando ordenou que Noé construísse a Arca da Aliança. Noé construiu obedientemente. E graças ao seu esforço, seu empenho, ele salvou a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos animais. Mas o que aconteceu naqueles dias? Noé, ele teve que confrontar-se com uma mudança climática, a fúria da natureza, direcionada por Deus, ou seja, chuvas, muitas águas, inundou a terra e varreu aqueles homens ímpios da terra, né? Foi lindo demais, foi trágico também, foi um momento histórico da humanidade, jamais se esqueceu, tem marcas do dilúvio em toda a face da terra, tem um vestígio que ocorreu o dilúvio e não há como contestar. A ciência hoje reconhece que houve sim uma gigantesca inundação sobre a terra, né? E a Bíblia explica, a Torá explica que isso foi direcionado por Deus. Se Deus não agir, as coisas não acontecem. Pois bem, aí porque o irmão Jorge está falando a questão de Noé e a questão da mudança climática hoje. Acontece que Noé, ele foi o mediador de uma aliança, onde Deus fez uma aliança com Noé. Isso nós vamos achar em Gênesis, né? Em Gênesis, que ele fala sobre essa mudança, onde Deus disse que nunca mais traria um dilúvio sobre a terra. Nunca mais Deus vai trazer um dilúvio sobre a terra, arruinar os seres viventes, a terra, nunca mais. Mas também Deus, ele disse ao homem, olha, mas vocês também têm que obedecer às minhas leis. Deu a Noé várias leis. Foi um acordo, um contrato, uma aliança que perpetuaria a existência humana. Mas a aliança, ela tinha também uma cláusula da parte do homem. O homem tinha que cumprir essas cláusulas para que Deus também cumprisse a sua parte. Então, tanto Deus tinha responsabilidades e garantia a nossa existência, não vou mais trazer dilúvio, colocou o arco-íris no céu, para que todo, quando olhasse, lembrasse da aliança e não deixasse mais as águas, né, fazer mal à terra, quanto a parte de Noé e seus descendentes, que seríamos nós, não mais fazermos o que os homens fizeram naquele tempo. Ou seja, se vocês não repetir o que essa gente que eu varri da terra fez, da minha parte, eu não vou também fazer mal a vocês. Vou deixar com que a natureza prossiga, tendo sua colheita, a época de colheita, a época de plantio, o frio, o quente, o inverno, o verão. Então, tudo ficará direitinho se vocês também obedecer às minhas ordens. Um acordo claro que Noé e seus descendentes tinham que fazer. Ok. Irmão Jorge, e o que tem a ver com o dia de hoje, essa mudança climática, com essa aliança? Você vai entender. Você vai entender. Olha, a gente tem que fazer assim um panorama histórico dos eventos recentes e ver o que ele está nos dizendo, para entender os acontecimentos na natureza, que logo se seguiram. Irmão Jorge, qual é o evento recente que nós temos na natureza que nos chama a atenção de que algo está errado? Não digo nem a natureza, na história dos homens. Olha, você sabe que em 2019 surgiu um vírus chamado Covid-19.
E segundo cientistas renomados dos Estados Unidos, esse vírus foi criado em laboratório na China. Na China. Isso é um assunto discutido entre os homens que entendem, né? A crítica do governo americano contra o governo chinês, dizendo que os chineses criaram essa porcaria, né? Essa coisa ruim no laboratório. Olha, se eles fizeram isso ou não, todos esses cientistas apontam que a responsabilidade vem da China. A China criou essa coisa que se espalhou no mundo, levando o mundo a ficar num grande lockdown, com o objetivo de salvar vidas, e muitas pessoas morreram. Nunca na história da humanidade, até o que se tem conhecimento, né, vimos isso. A humanidade ficar confinada 2 anos dentro de casa, sem poder sair, né, por causa de um vírus. Teve que se criar a vacina para poder as pessoas saírem de casa. Então, esse foi um acontecimento marcante na história da humanidade, que nunca aconteceu na história que nós sabemos, né? Então, e isso causou a morte de milhões de pessoas morreram vítimas dessa calamidade. Olha, preste bem atenção que eu vou falar para você. Se de fato essa virose foi criada em laboratório, havia um propósito. Havia um propósito. Viu? Estavam fazendo um ensaio e fizeram com que este acontecimento fosse na prática efetuado. Eu não estou aqui considerando teoria de conspiração, mas eu estou mostrando para vocês o que os americanos acusaram. Olha, que uma autoridade governamental abrir a boca, não é a questão de política, acusar um país de ser responsável por criar algo que fez mal a todo mundo, é uma acusação séria. E o resultado foi muitas mortes. Nós sabemos disso. Olha, nós queremos sair do campo da discussão política e olhar para o campo da situação, da aliança que Deus fez com Noé, né? Porque Deus, ele mostrou, olha, o povo antes do dilúvio, né, eles tinham maldade no seu coração o dia inteiro só pensavam, maquinavam o mal, matar, destruir, homicídios, coisas assim. Então vem um país, cria uma coisa dessa, espalha para o mundo e gera a morte de milhões de pessoas. É ou não é um desrespeito à aliança de Deus feita com Noé? Não há dúvida. Tanto este país como os outros que colaboraram para que isso acontecesse, todos ficaram configuradamente numa imagem de culpados, responsáveis, que matou milhares de pessoas. Eu acredito que você já teve algum parente que perdeu na Covid e, olha, nem pôde fazer o velório, nem pôde chorar, nem pôde fazer suas últimas homenagens a seu ente querido, porque ele foi roubado de você para ser enterrado imediatamente. Então, isso aí foi um massacre, né, que a humanidade sofreu de uma forma sistemática, de uma forma assim maldosa mesmo, porque mexeu com as emoções das pessoas por perder seus entes queridos, iam andando para o hospital e não voltavam mais. Muitos casos aconteceu isso em nosso país. Então, foi tão grave, que não resta dúvida que isso mexeu com o Criador, com Deus. Mexeu com Deus.
muitos choros, muitas lágrimas, muita tristeza, muitos corações rasgados. Isso mexeu com Deus que fez o homem. É como se despertasse a fúria de Deus, que estava muito bem guardada, né? Então, olha, quebrou-se uma aliança, quebrou-se a aliança de Deus com Noé. Não Deus quebrou, mas os descendentes de Noé, nossa geração, foram e são responsáveis por quebrar esta aliança divina. Ora, achavam que não haveria retorno, que não haveria quem os fizesse ser punidos. Pensavam que isso ia ficar por si mesmo. Olha, preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. A terra já estava saturada de tanta maldade nos dias de Noé, que quando Deus decretou, ordenou, ao dia que começou as chuvas e as enchentes, a terra veio com tudo, com a sua fúria, esmagou os homens da terra, os sufocou, os afogou, para que nunca mais ouvisse menos a voz dessas pessoas que não mudavam de maneira alguma. A terra, a água, o céu, tudo se levantou contra os homens naqueles dias. E só quem ficou guardado foi Noé. Ele foi preservado vivo. Por quê? Porque andava com Deus, obedecia a Deus, né? Ele era especial para o Senhor. Irmão Jorge, quando terminou a Covid, criaram-se as vacinas. Vacinaram 1, 2, 3, 4. Tudo as pessoas obedeceram, aceitaram e achavam que ficaria assim mesmo. Não, está tudo bem, nós fizemos isso, nós estamos dando a solução, Deus não vai fazer nada, Deus não se importa, talvez não exista mesmo, não vê, não enxerga. Mas não enxerga mesmo? Olha, aí começou a acontecer o que nunca se esperava. Começou a acontecer chuvas anormais, chuvas fortes, chuvas pesadas, céu escuro, viu? Em várias partes do mundo, tanto no deserto, como na Europa, como na China. Na China, nós temos vídeos na China, enchentes, lama se misturando com água, devorando e engolindo casas e carros, viu? Destruindo cidades, parando trem, metrô. Parece que o homem, no nada é. A natureza começou a se mexer, a reagir. Por quê, irmão Jorge? Por quê? Porque diferente da personalidade humana que pensa que a natureza ela não é viva, ela é viva. Deus disse a Moisés: eis que ponho os céus e terra por testemunha contra vós. Então, a terra, ela é viva. Ela abriu a boca dela para enterrar os caixões. Pessoas que tiveram mortes prematuras. Mortes prematuras, foram cedo para a sepultura, igual Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Ele foi jovem, cedo para a sepultura. E Deus dizia assim: ouço a voz do teu irmão, clama a mim desde o solo, disse Deus a Caim.
Escuta a voz do teu irmão, desde o solo clama a mim. Viu? Então, todos esses defuntos, todos esses corpos que foram para a sepultura, antes do tempo deles realmente ir, suas almas, seus sangues estão clamando a Deus pelo que fizeram com eles. Então, alguém é responsável. Aí terminou a Covid, começou a vacina, tudo parecia que estava voltando ao normal. De repente começa assim uma onda de chuvas. Chuvas por toda parte da terra. E olha, se você prestar atenção, as águas parecem que estão vivas. Elas estão com raiva, ódio do ser humano, invadindo as ruas, as casas. Nós temos aqui no Nordeste do Brasil 2 exemplos que eu quero citar. Recife foi inundado, deslizamento de terra, pessoas morreram debaixo das suas casas, ali a terra devorou, derreteu-se, né? Aqui no Ceará e Fortaleza, tivemos, no início da quadra chuvosa, 40 dias de chuva pesada, todos os dias. Acabou com os asfaltos da cidade, né? Dissolveu-se como farofa, viu? Causou danos a muitos veículos, carros flutuavam nas ruas de Fortaleza. As pessoas aqui do Nordeste, quando viram a chuva, ficaram felizes. Mas quando passou-se um tempo que elas não queriam mais ir embora, as pessoas diziam: meu Deus, já está na hora dela parar, porque nós não aguentamos mais. A natureza se despertou repentinamente. E trazendo o quê? Chuvas. Chuvas. O mesmo mecanismo de destruição que Deus trouxe a Noé, aos dias de Noé. Chuva, água. Amém? Muito bem. Bom, Jorge, tem 22 minutos. Ainda não vi você citar a Bíblia. Eu citei indiretamente a história de Noé. Mas agora nós vamos ver o Salmo 97. Salmo 97. Ele diz assim... Eu vou usar essa Bíblia rabínica judaica, né? É cristã também. Ela fala assim, Salmo 97. Adonai é rei. Regozije-se a terra. Regozije-se a terra. Alegre-se as muitas costas e ilhas. As nuvens e as densas trevas o cercam. As nuvens e as densas trevas o cercam. Retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Fogo vai adiante dele, queimando seus inimigos por todos os lados. A luz de seus relâmpagos ilumina o mundo. A terra os vê e treme. As montanhas se derretem como cera na presença de Adonai, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus declaram sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Olha só o que o Salmo 97 diz para nós. Nuvens e densas trevas cercam o Altíssimo, né? Raios, relâmpagos, trovões, chuvas. As ondas do mar nas costas marinhas estão se agitando. Por que essa festa? Por que esta mobilização? A terra vê os raios, as trovoadas, as chuvas, se derretem na presença do Altíssimo, né? Do Senhor de toda a terra. É porque elas têm uma relação com seu Deus. A terra tem uma relação com Deus. E qual é a relação dela? De venerar, de adorar. Ela não concorda com o mal que se faz na terra. Ela viu as mortes prematuras que ocorreu.
e viu que a aliança de Noé foi quebrada. Assim deu licença para ela reagir na sua fúria, porque de respeitaram a Deus, de respeitar o Criador, e ela começa a entrar em comoção, ela começa a reagir, e vem chuva, e vem tempestade, e vem raio, e a terra se mexe, a terra estremece, né? Porque ela tem, uma relação íntima com Deus, viu? Porque o trono de Deus é reto, é justo. Ele não aceita esse tipo de atitude que os homens fizeram na terra, que o qual homens foram vítimas de homens, né? Homens ganharam dinheiro, fortuna, com as vidas que foram perdidas, né? Então Deus não tem assim, não compactua com isso. E a terra também não, e os céus também não. E a reação foi essa? Houve a quebra de um acordo. Não há razão mais para a terra ter uma relação pacífica com os homens da terra. Entendeu? Agora veja o cabeçalho do texto que eu acabei de ler. Adonai é rei. É quando é um reconhecimento, um momento em que Deus se manifesta como rei. A terra reagiria dessa forma. E não há quem as faça parar. Não há quem as faça parar, porque elas têm a licença para criar problemas na vida dos homens. Elas têm a licença para fazer mal, acabar mesmo com a nossa espécie. Porque houve uma desobediência. Houve uma desobediência. Amém? Eu acabei de ler aqui o Salmo 97 e lembrei aos irmãos que a aliança de Noé foi quebrada. Amém? Agora vamos ver uma palavra de Deus falada por Jesus, Yeshua. Yeshua, o Senhor Jesus, ele disse algo muito importante para nós entendermos o que está acontecendo hoje. Vamos pegar a Bíblia no livro de Apocalipse. Você é judeu, não, já sei, não conhece Apocalipse, mas comece a ler. Comece a ler, por curiosidade que seja. Você vai ver detalhes importantes relacionados aos nossos dias. Apocalipse, capítulo Apocalipse, capítulo 8. Amém? Fala-se de um rolo que tem 7 selos. E cada um deles vai sendo quebrado. O quarto selo que foi quebrado, eu já expliquei aqui em meus vídeos, pode olhar meus vídeos. O quarto selo foi quebrado. Ele tem relação com a Covid. Eu explico isso. Veja lá o quarto selo. Depois foi quebrado o quinto selo. Também explico isso. Tem um vídeo que fala do quinto selo. E agora nós poderíamos estar falando do sexto selo. Aí eu expliquei num vídeo anterior a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo. Amém? Muito bem. Agora veja o que acontece no trâmite do sétimo selo. Nós vamos pegar uma parte aqui, que é depois que é jogado na terra as pedras do altar do céu, né? Do altar de oração lá do céu. Versículo 5 diz assim, capítulo 7. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E seguiram-se estrondo de trovões, relâmpagos e um terremoto. Está aqui a abertura do sétimo selo. Ocorrem eventos no céu que nós não vemos. Jesus, o ressuscitado Jesus, morto e ressuscitado,
deu essa visão a João, já ele idoso, lá por volta, depois da destruição do templo, ele explica a abertura do sétimo selo, que iria acontecer num determinado tempo futuro. E quando ocorrem eventos no céu que o homem não vê e não pode ver, mas ocorrem também eventos na terra. E qual é, irmão Jorge? Estrondo de trovões. Olha aí, estrondo de trovões. Vozes. Irmão Jorge, o que é vozes? Vozes é chuva. Chuva. Porque para o homem, a chuva não significa muita coisa, a não ser água caindo do céu, que molha e irriga a terra. Mas vozes na Bíblia é chuva. E até Deus compara a sua palavra ao orvalho que cai do céu, né? Isaías capítulo 55, versículo, acho que é 55, diz que a minha palavra não volta atrás, como orvalho que cai do céu e faz a planta produzir, né? Então é como se a chuva fosse vozes das nuvens, né? E relâmpagos. Olha, para ter trovão, para ter relâmpagos, tem que ter nuvens. E o que sai das nuvens é chuva. Então haveria assim um rompimento de chuvas, trovões, relâmpagos, escuridão. É escuridão. Porque na presença de nuvens pesadas, o sol ele fica como que desaparecido. Então, o que Deus está dizendo assim? Que a partir desse momento, haveria na terra uma presença marcante de nuvens pesadas com chuvas, raios, trovões. Ele cita aqui também terremotos, né? E isso vem acontecendo recentemente, muitos terremotos. Desde o ano passado vem se registrando terremotos estranhos, terremotos estranhos, né? Então está aqui a marca do sétimo selo. Ele começa com esse fenômeno da natureza. E foi o que aconteceu. Eu vim observar isso desde o ano passado, de novembro do ano passado, 2021. Começou a haver chuvas excessivas, em várias partes do mundo. Mas irmão Jorge também teve calor, teve seca, teve ausência de chuvas, houve até queimadas, é verdade, isso aí não há dúvida, não há dúvida. Mas se você for acompanhar os institutos meteorológicos, você vai ver que as nuvens de chuva tentavam entrar nessas regiões que tinham bloqueios continentais, tampões que não deixavam haver chuva, umidade. A terra parece que empurrava, parece que queria chegar lá, mas aquele tampão não deixava. Aquele tampão até estranho, parece nem fazer parte da natureza. Parece se tornar até uma espécie de, propositalmente, com um objetivo sinistro, macabro aí, para não ter enchente, não ter chuva nessas regiões. Eu não vou falar muito sobre isso, mas a terra ficava naquele empurra para querer entrar naquela região. E de repente, aqui no Brasil, essas regiões que impediam a chuva de chegar, elas foram pouco a pouco se desfazendo recentemente, né? Nesses últimos 80 dias, e desapareceu. E aí começou a chuva mesmo, irmão, vendaval terríveis. Vamos continuar. Parou aqui? Não. Parou não. Veja aqui no capítulo 11. Olha o que o capítulo 11 diz. De Apocalipse. Palavra de Jesus, Yeshua HaMashiach. Você é judeu, ouça as palavras de Jesus, porque é profecia forte, pesada. Veja o que ele diz aqui. Capítulo 11. Versículo 15.
Havia 7 anjos que receberam 7 trombetas. 7 anjos que receberam 7 trombetas. Cada um, quando toca a sua trombeta, algo acontece na terra. Verdade, está escrito lá. Mas a gente não sabe como vai acontecer aquilo ali. A expectativa é que a primeira trombeta fosse tocada. Mas se você for ler as trombetas, você vai ver que, em vez de começar com a primeira, começa com a 7ª. Em vez de começar com a primeira trombeta, você vai ler lá o relato, parece que começa com a 7ª. Porque, olha, vamos ver. E se você for ver, parece que a 7ª é a ideal para começar. Vamos ler junto, vamos ler. Diz assim, Apocalipse capítulo 11. O 7º anjo tocou seu chofar, trombeta, e houve fortes vozes no céu, dizendo: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Messias, ou do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Ao toque da 7ª trombeta, começa com essa voz. Essa voz marca a 7ª trombeta. O reino do mundo não existe mais. Ou existe? Bem, existe, mas perdeu a sua força. O reino de Deus, sim, agora este passa a agir, onde tanto o Pai como o seu Filho, o seu Machias, seu Messias, a qual nós cremos, que o autor aqui é o próprio Yeshua, HaMashiach, ele começa a reinar. Só que os homens da terra não sabem, né, que foi tirado deles a autoridade de governar. Assim, vocês vocês não têm mais governo. Vocês governam, mas agora só depende de mim, de Deus, claro. Só depende do Eterno, Deus falando. Olha, só depende de mim, lá Deus falando. Vocês não agora governam como querem, só depende de mim. É disso que Deus está dizendo. E do meu filho, o Machias, o Messias, o Cristo, depende dele. Porque eu escolhi ele para governar tudo. Tudo agora está nas mãos dele. E ele vai reinar para sempre. Acabou. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha, vamos ver a reação das nações. Aí você pula para o versículo 24. Versículo 18. Aqui diz assim: os Goim esbravejaram. Ou seja, as nações não gostaram. Não gostaram quando eles começam a entender que o seu governo não é mais dominador. Está colocado como terceiro. E vem aqui, e chegou a tua ira. Chegou a tua ira. Então aí Deus começa a manifestar a sua ira a partir de então. Quando os governantes da terra começarem a perceber que o que está acontecendo na natureza é de autoria de Deus, acabou para eles o seu governo. Eles estão governando, mas temem porque não podem mais fazer o que faziam antes. Você vai entender isso também, que eu vou explicar. Bem no final, vamos pular para o 19. Eu não vou entrar em detalhe nesta visão agora, mas outro momento. Veja a reação na terra e como nós sabemos que o 7º anjo tocou a sua trombeta. Veja o versículo 19.
Então, o templo de Deus no céu foi aberto. Foi. Eu não vi. Ninguém viu. E a Arca da Aliança foi vista no templo. Eu também não vi. Ninguém viu. Mas lá já é visível. Nem para eles estava visível. A partir de agora, que Deus assumiu o seu reino, com seu Messias, o templo se abriu, lá no céu. E a Arca da Aliança também pode ser vista, lá no céu. Não era vista. Ela era vista na época de Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele viu essa arca mencionada aqui. Ele enxergou ela e fez um protótipo, uma réplica na terra. Vai ter uma na terra também, assim como tem uma no céu. E nós sabemos que a arca na terra desapareceu. Até hoje não se sabe onde está. Coincidentemente, aqui a visão entende-se que a réplica no céu também foi ocultada, provavelmente no mesmo tempo em que a daqui desapareceu. Por quê, irmão Jorge? Por quê? É muito importante essa arca, e mais ainda o que tem dentro dela. Viu? Aqui na terra tinha uma, e gravada em pedras a voz de Deus. As 10 palavras da voz de Deus, gravada nas pedras, guardada numa arca de madeira revestida de ouro e com uma tampa especial. Ela era muito forte na terra. Agora, a que estava no céu leva-nos a entender também que dentro dela está gravado a voz de Deus, a voz do Eterno. As 10 palavras estão guardadas dentro dela, estavam ocultas, foram ocultas, mas agora foi revelado. Isso significa o quê? É como disse o começo, o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Messias. A partir de agora, com a presença da arca no céu, o Messias tem total liberdade para governar. E os povos da terra vão ter que reconhecer seu governo. Inclusive você, judeu, vai ter que reconhecer o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, que já está no céu, governando. Olha o que acontece aqui, ó. Houve relâmpagos, vozes, chuvas, trovões, um terremoto e grande quantidade de granizo. Está aqui, grande quantidade de granizo. Então, a marca do toque da 7ª trombeta vem acompanhado estes sinais, que é muito semelhante aos sinais do 7º selo. Trovões, relâmpagos, vozes, que é chuva, nuvens, portanto, nuvens escuras, nuvens pesadas, cobrindo a terra, terremotos e grande quantidade de granizo. Então, o céu agora, ele está numa situação que não há que segure. Ele vai formar nuvens especiais que caem granizo. E está caindo. E não é pouco, é muito. Destruindo regiões, plantações. E se prestar atenção, está causando insegurança. Está causando insegurança para quem tem terra, quer plantar. E vai causar também desabastecimento alimentar. É como se o cenário da terra estivesse se preparando para o desabastecimento. Viu? Acabou com as uvas na França, viu? Acabou com os plantios, maçãs. Eu estou falando do Brasil e de alguns países, mas tem muitos países que está acontecendo isso, e alguns granizos chegam a ser uma bola de golfe.
Então veja, meus amados irmãos, eu nem falei do terremoto, porque os terremotos recentes, até os cientistas dizem assim, eu nunca vi coisa igual. Os terremotos recentes, eles estão sendo rasos. Geralmente eram de grandes profundidades na crosta terrestre. E só chegava aqui uma beirada da sua força. Agora não, está bem pertinho da superfície. No México tivemos 3 terremotos. No mesmo mês, 3 terremotos no México. E foram ver a camada, o ponto do epicentro, foi bem rasinho. 10, 20 quilômetros de profundidade da costa terrestre. Antigamente era 600 quilômetros. Então, meus amados, a natureza está respondendo ao de respeito do homem com a aliança de Noé. Viu? E granizo é água, pedra de gelo, água. Tá bem? É uma manifestação da indignação de Deus com os homens. E a natureza está se revoltando e não vai parar. Porque, como eu disse, esse é o 7º trombeta. Tem 6 para tocar. Há 6. E uma outra parece que já foi tocada. Eu vou comentar isso em outro momento, tá bem? Mas agora o que mais me preocupa é a comentar a você, no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 16, no lançamento da última, a 7ª praga, que lá menciona, olha só o que está destinado a acontecer mais adiante. A 7ª praga. Diz assim, Apocalipse 16, diz assim, enormes, versículo 21, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, vinda do céu, caíram sobre os homens. Olha aí. Claro que isso não está acontecendo, mas o Apocalipse já nos diz, faz uma projeção de que lá para o fim dos eventos cataclísmicos que vão acontecer, está previsto pedras de gelo cair do céu no peso de 35 quilos. Meu irmão, é para esmagar, é para matar mesmo. Por que de tanta fúria? Porque o homem destratou uma aliança com Deus, com Noé, Noé e Deus. Deus e Noé e nós, porque nós somos parte de Noé. Então, meu irmão, nós chegamos agora à seguinte conclusão nesta mensagem. As mudanças climáticas, elas são, olha, ondas de 12 a 20 metros já foram vistas na Inglaterra, na França. Ondas, furacões. Eu tinha mais para falar aqui, mas o tempo já está me esgoelando aqui, né? Para dizer assim, já chega. Veja, tudo isso mostra que Deus assumiu o seu reino. E Ele está revelando. Yeshua HaMashiach governa. Yeshua HaMashiach reina sobre a autoridade do Eterno. É Ele que vai fazer parar essas tempestades. Ele vai dar uma trégua. Ele vai dar uma trégua. Mas é preciso primeiro que haja assim mais desses acontecimentos para as pessoas saberem que isso não é nada natural. Isto é sobrenatural. Isso vem do céu. Portanto, a resolução disso tudo está envolvido numa conscientização de quem é que está mandando na terra. Como disse o Salmo 97, né? O Senhor de toda a terra está mandando na terra. Tá bem, meus amados? Não se desanime, não se desanime, não se desanime. Alegre-se.
que se de fato isso é verdade, vai prosseguir, vai continuar. Mas também é momento de você buscar Deus de coração, procurar a sua fé com o Senhor, né? Procure a Deus de todo o coração. É tempo de refletir, né? É tempo de buscar a Deus, né? E o judeu vai entender que é o Yeshua, é Jesus que já está agindo. Viu, meus amados? Então, que essa palavra sirva de conforto, consolo e esperança. Porque já que Deus se aproximou tanto de nós nessa terra, você também se aproxime mais de Deus, o máximo que você puder, para salvar a sua vida, de sua família, como Noé também salvou a sua própria família. Muito obrigado.